Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Com vocês estão minhas amigas e meus amigos. Um cheiro para vocês. Está tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Como está o casamento? Gente, essa é uma pergunta que poucas pessoas fazem aos casais. E quando fazem, às vezes vem sempre com o sentido de querer saber e não ajudar. Pois é, hoje o vídeo vou explicar porque que eu gosto de ajudar casais. Bom, mas antes de mais nada, como habitualmente fazemos, solta a vinheta. Vocês estão surpresos pelo vídeo de hoje, não é? Bom, deixa eu explicar o porquê de ajudar casais é uma coisa que hoje é o lema da nossa vida, tá? Eu e a Lídia, nós somos casados há 12 anos, há 11 anos e meio, juntos nós estamos com namoro, noivado, vamos para 13 anos já. Vocês devem estar a perguntar porquê é que eu estou a abrir a minha vida com vocês. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Para você confiar em mim, para eu te poder ajudar no teu relacionamento, você tem que entender quem está deste lado. Que é igualzinho a você, com defeitos e qualidades, momentos bons e momentos maus, mas que optou por ter na vida uma missão de ajudar casais. Bom, e se você chegou agora ao canal, deixa-me me apresentar. O meu nome é João Ribeiro, eu sou especialista em relacionamento, sou também evangélico, sou dono de sex shop, além de ser escritor, palestrante, tudo com um trabalho focado nos casais, no relacionamento dos casais. Para mim, para ali, isso tornou-se missão. Para isso nós estudámos, fizemos cursos, a Lídia fez uma pós-graduação em sexualidade e terapia, hoje ela faz psicologia, tudo isso com o intuito, ajudar os casais. E já agora, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações do canal. Mas eu sempre tive uma mãe que deu o exemplo de ajudar o próximo. E ajudar casais hoje é ajudar o próximo. Primeiro, quando eu formei a minha família, você formou a tua família, você formou com planos, sonhos, desejos, projetos. Porque assim, ninguém não é o bem o certo. Porque alguns casais casam dizendo gente, até que dure. Gente, bom, se você fizer um projeto de um futuro de relacionamento até que dure, até ao final da vida, você vai lutar. Agora, se você fizer um projeto de vida que dure, que seja eterno enquanto dure, por 6 meses, 1 ano, aí é complicado. E quando eu casei, assim, eu venho de uma comunidade evangélica, bem rigorosa, e acredita, na minha comunidade evangélica não existe apoio, nem para casais, nem para quem vai casar, não existe esse trabalho focado para casais. E isso eu sempre reclamei, que eu acho que toda a igreja, toda a comunidade evangélica, ela devia de ter sim uma ajuda para casais. E tal e qual como eu nunca tive, tem N casais, meus amigos nunca tiveram. E que na realidade nós tivemos que descobrir tudo na marra. Porque você quando casa, principalmente quem vem de uma comunidade evangélica, você casa a dizer que só se pode separar por traição, pecado, que em tudo na vida, se não dá certo, se dá errado, se o casamento começa a ir errado, é o capeta. Gente, e eu, na minha comunidade evangélica, e outras comunidades evangélicas, de certeza quem vai assistir este meu vídeo vai entender o que eu estou dizendo. Em outras comunidades evangélicas, gente do céu, tudo é culpa do capeta. Você nunca tem culpa de nada, o casal nunca tem culpa de nada. É sempre tudo o capeta que faz. Ou seja, é o capeta que separa o casal, é o capeta
que resfria o amor, é o Gente do céu. Quando na realidade muitas vezes nós não somos formados, não somos ensinados, não somos ajudados para entender como dar certo o relacionamento. Bom, meu casamento é assim, ou seja, nós casamos e somos pessoas diferentes. Primeiro, eu sou português, com uma cultura europeia, com uma educação europeia, com uma forma de ver a vida, com uma mentalidade europeia. A Lídia é brasileira, com uma mentalidade brasileira, com uma cultura brasileira, uma família com uma formação, eu com uma família de outra formação, e de repente estão dois estranhos dentro da mesma casa. Sim, porque muitas das vezes, no nosso caso, eu e da Lídia nunca fomos assim tão estranhos, porque assim nós tivemos um namoro à distância. E uma coisa boa que eu aconselho a todos vocês casais: gente, você vai casar, perde tempo no namoro. Não, olha, beijo e abraço é muito bom, amassa é muito bom, mas você vai ter isso para fazer o resto da vida. Talvez não tanto quanto você imagina, né? Porque muita gente está desse lado, casa pensando, eu vou casar para fazer muito sexo. Bom, nem sempre é assim. E acredita que eu tendo muitos casais que nem sempre é assim. Que sexo vira uma coisa esporádica, tá? É uma coisa que vocês têm que às vezes policiar, tá? E conversar. Mas, quando a gente começou a namorar, como era um namoro à distância, a gente falava todo dia. E havia assunto todo dia. Foi bom para uma coisa, porque nós nos demos a conhecer. Muitas das vezes os casais, eles casam sem se conhecerem. Porque a pessoa está junta, quer se beijar, quer se abraçar, quer se dar uns amassos e deixa de dizer assim, eu santo. Se que santo nada, tá? Se abraçou, beijou, apertou, tocou, sim senhora, sim, tá bom? Obviamente uns mais do que os outros, tá? Porque algumas comunidades evangélicas ainda têm aquela coisa que sexo só depois do casamento, tá? E que você tem que casar virgem, que você tem isso, você tem aquilo. Está errado, está certo, diz respeito a cada um. A responsabilidade é de cada um, tá? Então não vem colocar a responsabilidade para cima de um ou do outro, que dizer, o outro fez ou a outra fez. Cada um é que manda em si, cada um é que tem a sua responsabilidade. É cada um que vai dar contas do que faz ou deixa de fazer, tá? Então pronto. Mas então a gente conversava muito, todo dia a gente conversava, toda a gente falava, e a gente falava sobre os nossos sonhos, desejos, e isso talvez facilitou e ajudou um pouco no nosso início de relacionamento. Nós conversávamos muito, nós conhecíamos-nos muito, mas obviamente que a gente não tinha tanta intimidade, porque a gente namorou, fiquei 3 meses aqui, voltei para Portugal, depois só nos encontramos. Eu começámos a namorar em março, depois só nos voltámos a ver final do ano para noivado e depois para casar. Então, durante esse 1 ano e meio que a gente esteve juntos, a gente passou muito mais tempo conversando que namorando. Então, quando nós nos casámos, nós conhecíamos os desejos de cada um, as vontades de cada um, os sonhos, os projetos, os planos. Então nós entendíamos um pouco isso de cada um. Muitas das vezes os casais casam sem se conhecer os projetos e os planos de cada um. Casam apenas por casar. Gente, como eu digo, muitos dos casais, principalmente a comunidade evangélica, casam para fazer sexo. Não casam porque amam, não casam porque querem um companheiro, uma companheira, um parceiro para ajudar na vida. Casam porque querem sexo. E depois, quando muitas das vezes casam, além do sexo não ser bom, muitas das vezes não têm uma intimidade suficiente para que tenham vontade de fazer sexo com o parceiro ou com a parceira. E depois, quando nós fomos para Portugal, e aí eu passei, de certeza que tem N gente que passou isso. Quanta gente apostou quando você casou que o teu casamento não ia dar certo? E que deram um prazo de validade para o teu casamento? Bom, no meu caso, do meu e da Lídia, eu tive gente que deu 6 meses de validade ao nosso casamento. Não mais. Eu tive gente que veio dizer na nossa cara, sem conhecerem a Lídia, sem nada, só de saberem, o João vai casar. Houve gente que fez apostas que o meu casamento duraria 6 meses. Uma dessas pessoas que incentivou essa aposta, quando nos viu, eu e a Lídia juntos, percebeu que nós
tínhamos um verdadeiro amor um pelo outro, um sentimento verdadeiro, uma união verdadeira e que nós gostávamos realmente um do outro. E essa pessoa chegou ao pé de nós e disse assim: eu dava 6 meses pelo vosso casamento, mas não. Agora eu percebi que o vosso casamento não é só por 6 meses. Acredita, quando você é casado de recente e houve uma coisa dessas assim de supetão, parece um tapa na cara, um murro no estômago, de dizer assim: o meu casamento vai durar 6 meses. Gente, você fica de género: hã? O que é que aconteceu aqui? Qual foi a parte do filme que eu não vivi? Pois é, a gente teve isso, mas pela graça de Deus e pela misericórdia do nosso Deus, também o nosso esforço, já vamos em, como eu disse, 11 anos e meio. João, mas são 11 anos perfeitos. Gente, claro que não. A gente... Tem uma coisa, eu e a Lídia, nós não brigamos. Raramente a gente briga. E quando a gente briga por coisas mínimas. E não são brigas, são conversas mais acesas. Porque eu acho que brigar é uma coisa que é desnecessária para o relacionamento do casal. Eu acho que os casais, eles têm que conversar. Então a gente levou esse tapa na cara de dizer: vocês só têm um casamento de 6 meses. Só que a gente sabia o que a gente sentia um pelo outro. O que a gente queria para a nossa vida. A Lídia aceitou mudar de país, a Lídia aceitou sair do pé da família, da comunidade dela, da tranquilidade dela, para atravessar o oceano e vir morar num país estranho, com uma família estranha, com um lugar estranho, uma cultura diferente. Então ela aceitou tudo isso. Então para isso eu já tinha que valorizar ela. E muitas das vezes os casais esquecem-se de valorizar um ao outro. Muitas das vezes os casais esquecem de valorizar o sacrifício que um ao outro faz. Então, neste vídeo eu vou-te dar algumas dicas que eu acho que são importantes num relacionamento. Primeira coisa, conversem. Se você está pensando em casar, ou seja, você já é casado, conversem. E eu não estou a falar de discutir relacionamento, estou a falar de conversar, de compartilhar sonhos, vontades, desejos, projetos individuais. Deem-se a conhecer ao vosso parceiro e à vossa parceira. Sem medo de serem pré-julgados, sem medo de serem olhados diferente. Não, que a pessoa que está com você, ela vai aceitar os seus defeitos e as suas qualidades. Então, conversem. O segundo passo que eu vos dou, conselho que eu vos dou, é: valorizem o vosso parceiro ou a vossa parceira. Porque em algum momento da vossa vida, o vosso parceiro ou a vossa parceira fez sacrifícios para estar do teu lado. Então, valoriza a pessoa que está do teu lado sempre. Mas ela tem esse defeito, aquele defeito, aquela... Gente, ela tem, ele tem, você também tem. Ninguém aqui é perfeito. Então, se você tem defeitos, o outro também tem o direito de ter defeitos. Se você quer que aceitem os teus defeitos, aceita também os defeitos dos outros. Porque se você tem defeitos, também tem qualidades. E as qualidades você gosta de que te valorizem. Então aprende a valorizar o outro que está do teu lado. Se você conversar e valorizar, você já começou a dar os primeiros passos para o teu casamento dar certo. Tá? E esse é o terceiro passo que eu te dou para você pensar no teu casamento. Gente, pensar sempre em fazer o casamento dar certo. Eu sempre dou nas minhas palestras que casamento não é receita de bolo, em que você coloca 100 gramas disso, 20 gramas daquilo, vai misturando, a seguir coloca no forno e sai aquele bolo perfeito. Pensa que às vezes você fazendo a receita, se você mudar uma qualidade de um ingrediente para um ingrediente mais fraco, o bolo já não pode não ficar tão perfeito. Se você deixar 5 minutinhos mais no forno, o bolo já não pode ficar tão gostoso. Então no relacionamento é exatamente o mesmo. Só que não existe uma receita. Dizer assim, você tem que fazer isto, vai dar certo. Não! Aquela receita ela pode dar certo comigo. Pode não dar certo com você. Então quando você começa a ter um relacionamento, você tem que descobrir a tua receita, pegando nos defeitos, nas qualidades, nas virtudes, no sentimento, no lugar onde você mora, o tipo de vida que você tem, para então fazer dar certo o relacionamento. E aí a gente sempre conversou muito. A Lídia não é muito tanto de conversar, mas eu adoro conversar, eu adoro puxar. Discutir relação é comigo mesmo, tá? Então eu e a Lídia fomos nos encaixando um no outro. Fomos ganhando um alicerce um com o outro. Gente, somos o casal perfeito?
Eu acho que somos. Mas eu acho que eu sou mesmo. Aos olhos dos outros podemos não ser. Mas eu considero que nós somos um casal perfeito porque nós conseguimos nos encaixar. Ela conseguiu aceitar os meus defeitos. Bom, eu não tenho muitos, que eu sou quase perfeito. Brincadeirinha, que eu sou português e português tem defeitos que só Deus. Mas eu consegui também aceitar os defeitos dela. E conseguimos sempre achar um ponto de encontro. Mas até aí estava tudo bem. A gente se preocupava com o nosso relacionamento, não com o relacionamento dos outros. Mas assim, ao longo da minha vida, eu sempre vi muitos casais se separarem. E algumas coisas eu via que as pessoas se separavam sem fazer sentido. E muitas das vezes eu via que havia pessoas que se separavam com um sentimento dentro deles. Não estou dizendo que é só por traição. Não, estou dizendo que muita gente se separava por não saber lidar com pequenas coisas. Porque assim, às vezes um grão de areia num mecanismo faz parar todo o mecanismo. Às vezes um grãozinho de areia parece uma montanha. E eu vi alguns casais se separarem por disparates, amigos. E quando você tem um amigo que se separa, ou um casal amigo que se separa, quase sempre, ou você fica do lado da mulher, ou você fica do lado do esposo, mas então é assim, quando você deixa de ser amigo, você deixa de ser amigo de alguma parte. Dificilmente você consegue, depois que um casal se separa, você ser amigo dos dois. É quase difícil. E eu vi muitos casais se separarem, quando a gente falava assim, mas se separaram porquê? E a resposta habitualmente era: foi o capeta! O diabo entrou, o diabo isso, o diabo aquilo. Tá, o diabo faz muita coisa. Mas nós também não fazemos muita coisa para fazer dar certo. E essa resposta era constante da gente ouvir isso. Aí, como é assim? Como eu e a Lídia assim, tivemos esta química e assim, e onde um vai, o outro também vai. Ou seja, nós nunca... Em 12 anos de relacionamento, 11 anos e meio, já estamos a caminhar para os 12, nós nunca fizemos nada separadamente. Eu nunca fui para um lugar sem Lídia, a Lídia nunca foi um lugar sem mim. A gente sempre vai à igreja junto. Tudo a gente faz juntos. Então, para muitos olhos de muitas pessoas, nós somos o casal perfeito. Não somos, não. A gente rala para a gente ser um casal unido. É diferente. Então, alguns casais começaram a chamar-nos. Venham aqui a casa. Quando a gente chegava lá em casa, a gente pensava que era um jantar comum. Não, era um jantar para a pessoa abrir o livro da vida e rolar a discussão. E a gente não tem filhos mesmo e as pessoas vinham pedir opiniões, às vezes até de filhos. Aí a gente pensou, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Aí a gente começou a vender produtos de cosmética para casais. Produtos para casais. Aqueles produtos considerados produtos de sex shop. Gente, eu tenho que falar de sex shop porque não existe outra dominação do nosso trabalho. Porque assim, por exemplo, você vai comprar comida, você pode ir numa mercearia, num mini mercado, num supermercado, num atacadão. Você tem vários lugares para fazer isso com vários nomes, que vendem tudo exatamente a mesma coisa, comida. No caso de quem trabalha com produtos de sex shop ou produtos para casais, você não tem outra designação que não ser sex shop. E quando a pessoa falar sex shop, já pensa de lugar de, desculpa usar a expressão, de puteiro. Tá? Em que você vai encontrar paredes vermelhas, vídeos pornô, cabines, não, porque em São Paulo e em Portugal eu sei que ainda tem também, cabines onde as pessoas vão ver filmes pornográficos. Então é assim, na mentalidade das pessoas, sex shop é só isso, tá? E não, sex shop não é, hoje, por menos aqui no Brasil, lugar de pornografia. Gente, nos produtos que se vende de sex shop, hoje no Brasil apenas de 1 a 4% é vendido pornografia. O resto, 80% de forma, digo que são a cosmética, depois as fantasias, brinquedos, acessórios, tá? Então as pessoas...
veem muito a sex shop como uma coisa, um lugar perverso, pervertido, de vulgaridade, de pornografia, e a expressão final é mesmo putaria. Gente, desculpem esta expressão, não falo palavrões, mas eu tenho que falar assim para vocês entenderem. E sex shop não tem isso. Sex shop hoje tem produtos para ajudar casais. Quando a gente começámos então a vender produtos para ajudar casais, as pessoas começaram a procurar a nossa ajuda. Principalmente a comunidade evangélica. Porque eu via muitas pessoas... Porque assim, a comunidade evangélica, que é que nos buscarão, é aquelas pessoas que têm muita necessidade de informação porque não lhes passam informação sobre relacionamento, sexualidade, vida a dois. Porque você casa, a resposta que você tem, ora. Você teve uma briga do casal, se ninguém te ensina a conversar com o teu parceiro, não, é ora. E depois dessa farsa toda de você ouvir ora, e depois muita da gente, quem é presbítero da igreja, ou seja, quem está à frente de um povo, não sabe sequer cuidar e aconselhar um casal, porque ele também não tem um relacionamento assim tão bom. Porque muitas das vezes a mulher de algumas pessoas que estão à frente do povo é submissa e aceita tudo do parceiro. E hoje nós estamos a falar num momento em que a mulher tem tantos direitos, talvez não tantos, mas começa a ter tantos direitos como o homem. E não é porque a mulher é evangélica que vai aniquilar a sua feminilidade, os seus direitos, só porque ela é evangélica. Tá? Então, muitas das vezes quem está à frente do povo não sabe aconselhar. E o único conselho que sabe dizer é o capeta, ora. Gente, você que está desse lado, de certeza, você já foi pedir ajuda ao teu presbítero da igreja e a única coisa que você ouviu foi ora que é o capeta. Ora que é o capeta. Gente, você pode até orar. Pode até ser o capeta. Mas você tem que fazer a tua parte. 4 conselhos que eu dou, faz a tua parte. Gente, se você fizer a tua parte, você vai tirar a responsabilidade das tuas costas de porque é que não deu certo o teu casamento. E aí, como a gente começou a vender cosméticos, as pessoas sabiam que nós somos evangélicos, os evangélicos começaram-nos a procurar, porque não tinham ajuda. E às vezes outras pessoas que vendiam produtos sex shop não conseguiam aconselhar os evangélicos porque não entendiam o público evangélico. Não entendiam a necessidade do evangélico. Não entendiam as crenças, os dogmas, os tabus que o evangélico tem desde que nasce. Ou quando o momento em que ele se converte numa igreja. Aí a gente começou a ajudar os casais. Através das nossas consultorias, através das nossas palestras. Obviamente que palestras foi de há uns 4 anos para cá. Antes era somente as consultorias que as pessoas vinham aqui, às vezes pedidos, sugestões simples. Eu vou dar um exemplo que essa para mim foi marcante. Eu atendi aqui na loja um casalinho, ele devia ter o quê? Uns 21, 22 anos, tá? Que sim, evangélico muitas das vezes casa muito novo, porque como eu digo, casa porque vai ter sexo e depois não tem sexo. Eles casaram e era aquelas coisas, o casal não conversava. O casal não tinha nenhum conselho um com o outro. Não compartilhavam nada. E eles casaram-se na lua de mel. Ele era um rapaz que, além de estudar, fazer faculdade, ele trabalhava numa boa empresa aqui perto da loja. Assim, a nossa loja é em Jandira e ele trabalhava em Alphaville numa boa empresa, com um belíssimo ordenado. Aí eles casaram na lua de mel, ele disse para a mulher que ela não se precisava de preocupar nem trabalhar porque ele ganhava bem para os dois. E desde o momento que ele falou isso, aí ele falou, você fica em casa, você não precisa trabalhar, que eu ganho bem para os dois. No momento em que ele falou isso, ela ficou muito triste, isolou-se. Sexo não fazia mais. Quando ele veio aqui à loja, ele tinha uns 8 meses de casado e há 6 meses que eles não faziam sexo. E quando eu digo que não faziam sexo, eu não estou nem a falar de estou a falar que ela não aceitava sequer que ele tocasse nela. Ele tocava nela e ela fugia. Bom, quando ele chegou aqui meio desesperado, chegou na loja e disse assim, eu quero isso. Pensem
porque eu ia fazer a minha semana. Pensa que naquele brincadeira ele ia gastar tranquilamente uns 1.200, 1.500 reais de produtos, tudo que ele pediu. E aí eu vi-lo muito novinho e muito nervoso, eu perguntei, tá, você já usou alguma coisa dessas? E ele virou, não, nunca usei nada. Eu assim, então, mas por que você tá querendo comprar tudo isso? Sendo você tão novo, acredito que você esteja casado de novo, por que você quer comprar tudo isso? Aí ele contou, que eu acabei de relatar para vocês, que ele e a esposa eram casados há 8 meses, que há 6 meses que ele não aceitava nem ser tocada, não havia toque de carícias, beijos, nada, e ele não sabia o que estava a acontecer, e ele gostava muito dela, e depois aí foi ele que contou, que foi também falar com os bonitos da igreja, e a única coisa que eles diziam é: o capeta está querendo destruir o vosso casamento, irmão, só ora, faz jejum de oração, e ora muito mais, e dobra os teus joelhos, e faz jejum de oração, e ora. Bom, o coitado orava dia e noite e não resolvia nada. Então, por desespero de causa, o que é que ele decidiu? Vou no sex shop. E sex shop, e produto sex shop não salva relacionamento. Produto sex shop, ele pode ajudar o relacionamento, pode ajudar o casal a sair da crise, pode ajudar a quebrar a rotina do casamento, mas salvar, não. Quem salva é você, sou eu, é o teu parceiro, é a tua parceira. Aí eu virei assim, não, então leva só um gelzinho para você ver se ela usa ou não com você. Bom, isto foi uma segunda-feira. Quarta-feira ele voltou aqui na loja e ele disse assim, João, ela não quis nem que eu tirasse o produto da embalagem. E aí o que ele levou foi uma mousse efervescente, que é mousse para fazer massagem, que é uma das coisas que nós aconselhamos ao casal. Quando o casal começa a entrar em crise, em problema de relacionamento, a primeira coisa que acontece é que o casal não tem mais o prazer do toque. Então ele repudia o parceiro ou a parceira. Tocou, ele, chega para lá, tocou, está muito calor, não toca. E ele levou uma mousse efervescente e ela não aceitou nem a massagem. Aí eu assim, olha, eu sou muito direto, muito honesto. Tanto nas consultorias, a Lídia já é mais a psicóloga, eu já sou o paf-puf. Olha só, então, eu acho que você tem que conversar. Você tem que saber o que é que acontece, porque às vezes a pessoa pode ter casado na empolgação do casamento e quando casou descobriu que não é aquilo que quer. Muitas das vezes as pessoas não sabem nem qual é a sua orientação sexual quando eles casam, tá? Mas casa porque quer sexo. Depois não tem sexo, ou então faz sexo e não é gostoso, ou faz sexo e o parceiro é violento, não é carinhoso. Então, gente, tem N fatores que pode num relacionamento não dar certo a nível da sexualidade. E é como eu digo, eu sempre digo nas minhas consultorias, a verdade tem 3 lados. E 3 verdades. A tua verdade, a verdade do teu parceiro e da tua parceira e a verdade da verdade. Porque quando nós temos uma crise de relacionamento, quando nós temos um problema, nós só encaramos o nosso problema, o nosso lado. Esquecemos de perceber que a outra pessoa também tem um lado, também tem uma verdade. Então nós temos que entender que quando existe um problema no casal, existe então a verdade de um, a verdade do outro e a verdade. Às vezes essa verdade que engloba os dois é a mais dolorosa. E que é aquela que nós, muitas das vezes, quando estamos no problema, no olho do furacão, não conseguimos perceber. Aí, eu disse, você vai, conversa tudo e fala, e encosta ela na parede e pergunta o que é que se passa. Bom, agora vocês vão ficar surpresos para se entender o que é que se passava. Era um casal que não se conversava, que não se conhecia. É como eu digo, beijo e abraço e amassos é muito bom no namoro, mas conversar que é bom ninguém o faz. Então converse sempre com o teu parceiro. Aí ele conversou com ela. Sexta-feira depois ele voltou. Agora se preparem para vocês ficarem surpresos. Bom, então ele chegou a casa, perguntou à esposa, teve uma conversa séria com ela e perguntou o que é que se passava. E ela falou que o sonho dela era fazer uma faculdade. Mas que os pais dela diziam que para entrar no céu a pessoa não precisa de uma faculdade. Gente, você neste momento deve estar chocado, surpreso. Mas é assim, tem muitas pessoas assim e nós só temos que respeitar isso. Respeito e este é um outro passo
para o casal dar certo. Respeito um pelo outro, respeito pelas famílias, respeito. No momento em que falta o respeito, acabou o teu casamento. E ela disse, mas o meu sonho é fazer faculdade. Quando nós casámos, eu pensava que eu ia poder realizar o meu sonho. E o que você falou para mim foi, você pode ficar em casa, que eu ganho bem, você não precisa de trabalhar. Mas eu quero fazer uma faculdade. O meu sonho é fazer uma faculdade. Você faz uma faculdade, você trabalha e eu não posso, eu tenho que ficar em casa porque não posso ter sonhos. E então, esse sonho dela, fazer uma faculdade, estava a criar um abismo entre eles. Não era falta de amor, não era falta de desejo, não era falta de carinho. É porque ele deu a ela a entender que ela não tinha que ter sonhos, que ela bastava ficar em casa para se sentir realizada como mulher. E ele chegou e disse isso. Eu disse assim, e você que decidiu fazer? Eu disse, não sei. Eu disse, muito simples. Você trabalha em Alphaville, tira a tua hora do almoço e vai a uma faculdade que tem em Alphaville e leva panfletos de cursos para ela fazer curso. Qual é o curso que ela quer fazer? Então viram que às vezes os pequenos problemas do relacionamento são coisas tão simples que não têm nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com oração. Tem apenas com criar uma cumplicidade, um respeito, saber falar, saber ouvir, saber entender, fazer dar certo, amar acima de tudo. Então a partir daí, ajudar casais passou a ser a nossa missão. E é isso que eu e a Lídia fazemos todos os dias. João, mas vocês como casal não precisam de ajuda. Claro que também precisamos. Só que nós sabemos hoje como nos ajudar porque nós ajudamos os outros. E às vezes nos problemas dos outros nós também encaramos os nossos. Também nos olhamos no espelho. E isso é importante para o casal, se olhar no espelho. Entender. Tá? E hoje isso virou a nossa missão. Hoje, ajudar casais é ajudar pessoas que muitas das vezes estão tão desesperados que não sabem o que é que vão fazer da vida e que precisam urgentemente de uma ajuda e que quando vão buscar ajuda de alguém apenas ouvem, vai orar, é o capeta, não, você tem que ceder, você tem que entender. E muitas das vezes é somente o diálogo, é a conversa, é colocar o amor em primeiro lugar. Então hoje nós somos respeitados em toda a comunidade evangélica porque nós fazemos esse trabalho de ajudar casais, que é a nossa missão. Principalmente a nossa comunidade que não tem ajuda de ninguém. Porque assim, algumas igrejas ainda têm aquelas pessoas que estão preparadas e buscam entender e estudar para ajudar casais. No caso da minha igreja, nem isso tem. Então hoje a nossa missão é ajudar casais. É entender que o que um casal faz dentro do quarto só diz respeito a ele. E que não está nem aí. Deus não está nem aí para o que você faz dentro do teu quarto. Porque é cumplicidade, o amor, o prazer do casal. Agora, no momento em que falta o respeito, em que um obriga o outro a fazer alguma coisa que não quer, aí já é outro assunto, tá? São outros 300. Agora, o que um casal faz dentro do quarto só diz respeito a ele. Deus uniu-se. Deus só diz assim, una o homem e a mulher. Não me mandou dizer assim, não, você tem que unir, tem que fazer assim, nesta posição, tem que fazer nada. O casal apenas tem que encontrar a sua receita. Conversar, respeitar, amar, compartilhar. E é isso que nós fazemos, ajudamos e educamos o casal. Então, se você alguma vez perguntou, mas porquê é que você faz isso? É exatamente isso, por ajudar casais. Porque você que hoje a sociedade, ela está a perder o valor da família. E hoje o nosso trabalho é ajudar a restaurar as famílias, os casamentos, voltar a ensinar os casais a entenderem e a resgatar o amor e acenderem a chama do amor que ainda existe. Bom, este vídeo hoje foi longo, mas eu precisava de falar isto com vocês, para vocês entenderem quem sou eu e porque é que nós fazemos este trabalho, inclusive estes vídeos ficarem aqui a olhar para uma câmera para falar para vocês. Eu costumo dizer, se um vídeo meu ajudar um casal, eu já sou feliz. Tá?
Bom, vocês sabem que é um enorme carinho. Ó, arrepiou porque é verdade, tá? Arrepiou porque é verdade. É de coração. Não é papo de vendedor, papo de ter audiência. É de coração, tá? Bom, este vídeo já foi longo demais. Um beijão para as minhas amigas, um abraço para os meus amigos e sejam felizes com muito prazer. Tchau, tchau, até o próximo vídeo!